como ter uma vida devocional de verdade, como ter uma vida devocional prática, mesmo com a rotina, mesmo com a correria do dia a dia, como que você pode ter essa rotina. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Gustavo e eu compartilho o vídeo toda semana aqui neste canal, sempre com uma reflexão, com alguma ideia, com algum tipo de pensamento, sempre de forma muito prática e, acima de tudo, baseado na palavra de Deus, para que a gente possa ter realmente uma vida bíblica, uma vida digna, conforme aquilo que o Senhor nos deixou. Então, se você quer acompanhar isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você sempre estar por dentro aí quando eu for postando novos vídeos. Mas, então, direto ao ponto, vamos para o nosso pensamento, então, aqui de hoje. Como ter essa vida devocional? A gente vive uma vida, né, que tá todo mundo o tempo todo correndo. Tudo tá acontecendo muito rápido. O tempo todo a gente tá correndo para pagar um boleto, para ganhar um dinheiro que a gente precisa, para atender uma necessidade que a gente sabe que precisa atender, para poder fazer alguma coisa. O tempo todo tá todo mundo correndo. O que eu mais escuto hoje em dia é a pessoa falando assim: nossa, essa semana foi puxada, essa semana foi corrida, essa semana eu não tive tempo para nada. Todo mundo tá vivendo uma vida assim. A não ser que você seja uma criança de 4 anos que não tem compromisso nenhum, todo mundo tá vivendo assim. Às vezes eu pergunto para adolescente de 11, 12 anos e também fala: não, essa semana tá corrida, porque no colégio eu tenho coisa, eu tô fazendo curso tal, tô fazendo tal coisa, e tá corrido. Pra todo mundo tá corrido. Então, como a gente pode ter uma vida devocional numa vida tão corrida? Numa vida tão... parece que nunca tem tempo, nunca sobra tempo pra nada. E a verdade é que no meio dessa vida corrida, nessa vida onde parece que não tem tempo pra nada, muitas pessoas têm morrido espiritualmente. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não estão tendo essa vida devocional. A vida devocional é muito importante. Não é um pouquinho importante, não é uma coisinha simples, ela é muito importante. Às vezes, mesmo servindo a igreja, mesmo indo pra igreja, trabalhando nos ministérios, fazendo algumas coisas dentro da própria igreja, tem pessoas morrendo porque não tem uma vida devocional. A verdade é simples: quem não tem uma vida devocional tem uma vida vazia. É uma vida vazia, é uma vida sem sentido. Em algum momento, se você não tem uma vida devocional, em algum momento você vai chegar da sua vida e vai falar assim: nossa, parece que falta algo, parece que existe um vazio dentro, tem alguma coisa que não está certo, algo de errado não está certo, como eu brinco às vezes. E tudo isso é porque não dá pra ter intimidade com Deus sem uma vida devocional. E nós somos chamados a ter uma intimidade com Deus. Nós somos chamados para ter essa comunhão com Ele, essa proximidade com Ele. Nós somos chamados para isso. Deus é um Deus relacional, Ele gosta desse relacionamento conosco. E esse relacionamento acontece principalmente através do nosso devocional. Então, o devocional não é algo simples, é um dever, algo que nós deveríamos estar fazendo todos os dias. E eu quero falar um pouco sobre isso, e talvez você já tenha assistido vários vídeos sobre como fazer um devocional, um passo a passo de como fazer um devocional, mas eu quero dar algumas dicas, algumas coisas que eu faço no meu devocional que talvez possa servir pra você, mas antes de entrar nisso, eu queria falar com vocês um pouquinho do porquê fazer um devocional. O porquê fazer isso. Porque quando nós temos um porquê muito forte, o como fazer se torna meio que natural, talvez até irrelevante. Não importa muito como você vai fazer, desde que você entenda o porquê você tá fazendo. Então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o porquê. Vamos dividir esse vídeo aqui em 2 etapas, então. Vamos conversar sobre o porquê e depois a gente entra no como, com algumas dicas de como eu faço que talvez possa servir pra você, beleza? Vamos ao porquê. O primeiro porquê que eu anotei aqui, do porquê ter uma vida devocional, é porque fomos criados para comunhão com Deus. Como eu falei já, a vida devocional não é apenas um dever, ela é uma volta à origem, é um retorno à origem, é um retorno ao princípio, um retorno para a vida que Deus planejou para nós. Isso é a devocional. Lá em Gênesis 1:27, Deus criou, tá escrito a criação de Deus, o homem, à sua imagem. Nós fomos criados à imagem dele, e não por acaso, mas para que a gente pudesse ter um relacionamento com ele. Nós fomos criados parecidos para que a gente pudesse ter relacionamento, assim como a gente tem um relacionamento com os nossos amigos, aqueles que a gente tem intimidade, aqueles que a gente tem afinidades, e normalmente as pessoas que a gente tem mais afinidade são pessoas que se parecem conosco. Deus criou o homem à sua imagem para ter esse relacionamento, para estar próximo. Então a devocional é uma volta à origem, é uma volta ao plano que Deus planejou para o homem, para a humanidade. Em Gênesis 3:8, logo ali no momento da queda do homem, onde o pecado entra na humanidade, em Gênesis 3:8 está escrito: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Todos os dias Deus ia no jardim, caminhava pelo jardim, conversava com o homem, conversava com a mulher. Ele tinha um relacionamento com a humanidade, todo dia na viração do dia. E eu fico imaginando, eu como pai tava conversando esses dias, não lembro se foi com a minha mãe ou se foi com a coisa dela, não lembro com quem foi, mas eu tava conversando que eu quero organizar a minha rotina, quero organizar o meu dia a dia, pra eu conseguir todo dia, no final do dia, poder sair do escritório talvez um pouco mais cedo ali, por volta de umas 5, 5:30, pra que eu possa chegar em casa, na viração do dia, ter um tempo com o Heitor, com meu filho, poder ali conversar com ele, brincar, jogar conversa fora, ficar deitado, dando risada,
contar como foi meu dia, ouvir como foi o dia dele, ler uma história, ler um livro, sei lá. Ter um tempo de relacionamento com ele. Então, imagine eu como pai, e imperfeito que sou, tenho esse desejo de estar todos os dias com o meu filho, tendo esse relacionamento. Imagine nosso Pai Celeste, nosso Pai Celestial, que é perfeito. Ele também quer esse tempo de relacionamento. Ele também quer esse tempo de comunhão, esse tempo para sentar, dar uma risada, você contar como foi seu dia. Ele deseja ter esse relacionamento. Então, o primeiro porquê é porque fomos criados para comunhão. Fomos criados para comunhão. Ter essa vida devocional não é apenas ler a Bíblia, é andar com Deus. Deus caminhava com o homem. É andar com ele, conversar, trocar uma ideia, fazer uma oração. É estar perto da presença dele. Não num evento, não no final de semana, não num domingo, não num momento específico, mas todo dia. Andar com ele, conversar com ele, ter um tempo de comunhão com ele. Esse é o primeiro porquê. A queda, ela quebrou essa comunhão. Porque a gente sempre tem que lembrar que Deus é santo, ele é perfeito. E aquilo que é santo, ele não se mistura com aquilo que é pecaminoso, aquilo que é errado. E nós hoje estamos nessa posição. Só que toda a obra da redenção, desde Gênesis até Apocalipse, é para reestabelecer essa comunhão, é para trazer de novo essa ligação entre o Pai Celeste, nosso Deus, e a humanidade. Essa é a obra da redenção. De Gênesis até a cruz e da cruz até toda a eternidade, Deus está reconstruindo, reestabelecendo essa comunhão. E tudo isso acontece através da devocional, do teu dia a dia, do teu relacionamento com Deus. Lá em Apocalipse 21:3, olha que interessante. Lá no final, onde está tudo sendo consumado, tudo está sendo consolidado e vamos viver a eternidade, então está escrito assim: e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus viverá conosco na eternidade. Nós viveremos com ele para ter esse relacionamento, para ter essa comunhão. Então é muito importante essa comunhão e nós podemos ter ela hoje já. Hoje nós já podemos ter através da nossa vida devocional. Quando você entende que foi criado para a comunhão com o Pai, a vida devocional deixa de ser uma tarefa e passa a ser um reencontro com o propósito. Percebe? Ele deixa de ser um check numa lista. Eu já vi algumas pessoas colocando um check entre, eu tenho uma lista de atividades que eu tenho que fazer todo dia. Eu tenho que fazer a minha devocional, eu tenho que ler 10 páginas por dia, eu tenho que fazer 1 hora de exercício, eu tenho que... E a devocional é um check. Não. A devocional não é apenas um check. A devocional é o teu relacionamento com o teu Pai Celestial, com Deus. A gente precisa entender a importância disso. Porque quando a gente entende a importância disso, aquele tempo de devocional, ele se torna a hora mais importante, o momento mais importante do dia. Faz sentido pra você? Tá fazendo sentido? Me conta aqui nos comentários, sempre lembrando que isso aqui é uma conversa. Esse canal aqui, essas reflexões que eu trago, a ideia é a gente poder ter que conversar. E a forma de você interagir comigo é através dos comentários. Então comenta se tá fazendo sentido, se você entende dessa forma também. Se você não entende e não concorda, comenta e vamos trocar uma ideia sobre isso. O segundo motivo pelo qual nós devemos ter uma vida de devocional, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir exige tempo com a palavra. Isso é Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A fé, ela não nasce do nada, ela não é um sentimento, algo que aparece, que brota no coração do nada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem por ouvir a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. A gente tem que todos os dias abrir a palavra de Deus, escutar ela. Se não me engano foi Billy Graham que falou, se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela não é uma emoção, ela não é quando você coloca um louvor, quando você coloca uma música e você sente um arrepio, ou quando alguém ora por você e você sente algo diferente acontecendo dentro de você. Não, a fé é algo que você constrói ela através da palavra de Deus. Quando você vai lendo, quando você vai entendendo as promessas, quando você vai entendendo o que é ter uma vida baseada na Bíblia, uma vida segundo o que o Deus planejou para você, é nesse momento que a sua fé vai sendo edificada, ela vai sendo fortificada, ela vai sendo enraizada num terreno sólido, em algo que realmente faça sentido. A fé vem pelo ouvir. Se você quer ser uma pessoa de fé, leia a palavra, escute a palavra de Deus. É dessa forma que você se torna uma pessoa de fé. Você já percebeu como sua fé enfraquece quando passa dias sem ler a Bíblia? Isso não é coincidência, porque, como eu disse, a fé não é esse sentimento. Quando você deixa de ler a Bíblia, a sua fé fica enfraquecida. Ela fica enfraquecida. Ela fica suscetível a tentações, a coisas que podem acontecer. Às vezes achando que Deus está distante. Deus não me escuta. Deus não me responde. Não, é porque sua fé nele, a sua fé que é a base de tudo, ela tá fraca. Porque você não está lendo, ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem deixado a voz de Deus abafada com muito barulho. É muito barulho ao redor. Acabou de passar uma moto aqui que talvez até atrapalhe um pouco a gravação, mas toda hora a gente está com muito barulho. É rede social, é uma notificação, acabou de aparecer uma notificação no meu computador, é no trabalho, é os afazeres na igreja, toda hora as pessoas do condomínio, toda hora tem um barulho, alguma coisa que vai te afastando, que vai tirando a sua atenção daquilo que realmente deveria estar, que é na sua comunhão com o teu Pai Celestial. Então, a gente precisa entender que sem a palavra a fé enfraquece.
Você começa a duvidar da bondade de Deus sem fé. Você acha talvez que Deus não é tão bom assim quanto as pessoas dizem, quanto você achava que ele é. Você começa a questionar se ele realmente tá te ouvindo. Será? Essa minha oração não serve pra nada. Não, ninguém tá me ouvindo, eu tô falando sozinho. Você começa a confiar mais nas opiniões das pessoas ou sensações que você tem do que nas promessas eternas. É isso que acontece quando a sua fé fica enfraquecida. Você se preocupa mais com o que o teu vizinho, com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai, que um colega de trabalho falou, do que realmente no que Deus tá falando de você, no que Deus planejou pra sua vida. É isso que acontece quando a gente tem uma fé enfraquecida. E nós só conseguimos ter uma fé que realmente é fortificada quando ouvimos e lemos a palavra de Deus. A palavra hoje, tudo está competindo contra a palavra de Deus. Tudo no nosso ao redor está competindo contra. Então nós precisamos dedicar tempo para realmente debruçar, ler, entender, refletir nela. Porque isso é muito importante. Não tem como ter uma fé firme se a Bíblia é mais uma aba aberta no teu celular. Não tem como ter uma fé firme se é só mais um aplicativo aí no teu celular. Quantas vezes você abre o aplicativo do Instagram, do YouTube, do TikTok, do WhatsApp? E quantas vezes você abre o aplicativo da Bíblia no teu celular? Por isso que eu sou tão a favor da Bíblia física, né? Eu gosto muito da Bíblia física, porque quando eu vou ler a minha Bíblia, e talvez isso aqui já entra até um pouquinho numa dica prática, eu abro ela e eu tento deixar o celular longe, eu tento deixar o computador longe, para que realmente eu possa me focar nela. Que não apareça nenhum pop-up, nenhuma notificação no meio da minha leitura, para não me distrair, para que eu possa focar nela. Então, a palavra, a Bíblia, tudo está competindo com a Bíblia, mas nós temos que dar prioridade para ela, para que a nossa fé seja fortalecida. E o terceiro, mas não menos importante, o terceiro motivo, o terceiro porquê ter uma vida devocional é porque só assim conseguimos vencer a carne e o mundo. Olha que Gálatas 5,16 diz. Muito interessante isso aqui, ó. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Muita gente está tentando vencer um pecado, uma tentação, algo que sabe que não é bom pra si mesmo, com a força do próprio braço. Tá tentando vencer isso só com uma garra. Mas deixa eu te falar um segredo, se ninguém nunca te contou. Vou te contar esse segredo, vou até chegar mais perto aqui. Só a sua força não é o suficiente pra você vencer o pecado. Só a sua força nunca vai ser o suficiente pra você vencer o pecado. Você precisa de uma dose de força de vontade, mas o principal que você precisa é entender o que a Bíblia tá falando. O principal que você precisa é viver pelo Espírito. E você só pode viver pelo Espírito quando você lê a Bíblia, quando você tem tempo devocional. Muita gente fica se preocupando, eu posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Eu posso beber bebida alcoólica ou não posso beber bebida alcoólica? Eu posso escutar música do mundo ou não posso escutar música do mundo? Cara, não vamos tentar viver pelo que eu posso ou não posso fazer. Vivam pelo Espírito. Façam aquilo que você deve fazer, não o que você pode ou não pode fazer. Nós precisamos viver pelo Espírito. É isso que Gálatas 5 está dizendo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tá aqui o segredo, tá aqui a resposta. Vivam pelo Espírito. É isso que a Bíblia está falando. Então, nós precisamos viver pelo Espírito para poder vencer as tentações, vencer a carne, vencer o mundo. E essa vida no Espírito, ela começa no secreto, começa no teu tempo devocional, começa no teu dia a dia de comunhão com Deus. Você não vence as tentações dizendo não com a sua boca. Você vence as tentações dizendo sim ao Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. É dessa forma que se vence a tentação. Não dizendo não com a boca, dizendo sim com o Espírito. Sim para o Espírito. O mundo, ele nos bombardeia o tempo todo com distrações, com comparações, sempre a grama do vizinho é mais verde. O mundo, o tempo todo, ele tá nos bombardeando com tentações. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um livro que inclusive eu recomendo, a leitura é muito boa, de C.S. Lewis, onde basicamente é o diabo, que seria mal danado aqui, ensinando um aprendiz, o verme lindo, a como tentar um ser humano. E, cara, quando você começa a ler, você começa a perceber que as tentações que o diabo ele vai trazer, obviamente é uma ficção isso aqui, mas dá pra tirar muito ensinamento, você vai perceber que as principais tentações que o diabo nos traz são coisas simples do dia a dia. Uma das cartas ali, por exemplo, tá dizendo assim que, tudo bem se a pessoa for pra igreja. Basta que quando ela estiver na igreja, a gente faça ela olhar pra irmãzinha que tá desafinando, ou pra roupa da outra irmãzinha, que talvez é muito curta, ou é muito longa. Deixa ele prestar atenção naquele cara que fica falando, batendo os pés, pulando. Deixa ele ir pra igreja, não tem problema. Basta que quando ele estiver na igreja, ele olhe pras pessoas e não olhe pra Cristo. Pegou essa tentação? Olha que tentação interessante. O diabo, aqui nessa ficção, ele não tá tentando você a não ir pra igreja. Muito pelo contrário, ele tá falando assim, talvez ele ir pra igreja é uma oportunidade. Porque lá dentro eu posso mostrar coisas pra ele. Porque a igreja, no final do dia, é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Mas quando a gente vai pra igreja, nós não devemos olhar para as pessoas, nós devemos olhar para Cristo. O tempo todo o mundo está nos tentando. O tempo todo ele tá tentando nos distrair do que realmente importa. A palavra de Deus. É isso que realmente importa. Aquilo que Deus já escreveu. Aquilo que, obviamente, através de homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou pra nós.
É isso que nós deveríamos estar dando nosso foco. A vida sem devocional é vida vulnerável. Um pensamento errado cresce e vira ação. Uma distração vira um vício. Uma carência vira dependência emocional. Um desvio sutil vira uma super queda, onde às vezes é até difícil se reerguer. Não dá pra viver uma vida assim. A vida devocional é onde você se alinha, é onde você fortalece a sua fé, fortalece a sua alma para poder viver pelo Espírito e não mais pela carne. Então, meus queridos, é isso que eu entendo como 3 motivos, 3 porquês ter uma vida devocional. 3 motivos fortes para ter uma vida devocional. Faz sentido para você? Lembra que eu tava dividindo esse vídeo em 2 partes? Primeiro a gente tá conversando sobre o porquê e agora eu quero entrar no como, em algumas dicas práticas de como você fazer essa tua vida devocional, mas de nada adianta o como se você não tiver um bom porquê. E existem inúmeros outros porquês que a gente poderia colocar aqui, o porquê ter uma vida devocional, mas eu quis trazer esses 3 que talvez para mim são os 3 que mais me chamam a atenção. E agora nós vamos conversar um pouco sobre o como, algumas dicas práticas. E para conversar sobre o como, antes de tudo, eu queria falar para você que o como é muito variável. Cada pessoa tem um jeito de fazer uma devocional. Talvez, como eu falei lá no começo do vídeo, você entrou nesse vídeo aqui e já viu inúmeros vídeos de pessoas falando sobre devocional e que fazem devocional de forma X, Y, Z, e não importa muito. Eu mesmo, a forma como eu montei, eu peguei um pouquinho de um pouquinho do outro, e fui montando a forma como hoje eu faço a minha devocional. Então, tenha isso em mente, tá? Eu vou passar algumas coisas aqui que eu escrevi sobre como eu faço. Então, a primeira dica que eu daria é: coloque a Bíblia como a primeira voz do seu dia. Eu gosto muito de fazer a devocional pela manhã. Consigo todos os dias? Às vezes não. Às vezes tem algum compromisso, alguma coisa que eu não consigo fazer logo pela manhã. Mas faço em outro horário, não tem problema. Mas essencialmente eu gosto de fazer pela manhã. Gosto de ser a primeira voz. Claro que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu vou no banheiro, faço a minha higiene. E às vezes eu levo o celular e já dou aquela sapeada, né? Um pouquinho do Instagram, um pouquinho do WhatsApp e tal, já dou uma olhada. Tento evitar isso. Tô tentando deixar o celular sem levar pro banheiro para que eu possa realmente só fazer minha higiene ali, sair e já iniciar a minha devocional, para que Deus seja a primeira voz no meu dia. Então a primeira dica que eu daria é isso: tente colocar ele como a primeira voz. Acorde um pouquinho mais cedo. Ah, mas não vai ser muito corrido, não vai dar certo. Então tá bom, faça em outro horário. Ou faça de manhã um pouquinho pelo menos. 5 minutos de devocional é melhor do que nenhum minuto de devocional. 5 minutinhos. Leia um texto, uma linha, um versículo e reflita sobre isso. Pense qual é o contexto, o que está sendo falado ali e como isso se aplica à sua vida. 5 minutos de devocional é melhor do que nenhuma devocional. Então, colocar a Bíblia como a primeira voz do seu dia seria o primeiro. E dentro disso, normalmente eu gosto de criar gatilhos. Algumas coisas, alguns rituais que me ajudam. Por exemplo, eu gosto de fazer um café. Talvez você goste de um chimarrão. Faz um chimarrão, faz um café. Tem uma poltrona, um lugar na tua casa, o teu sofá, um lugar onde fica confortável para você fazer seu devocional. Esses rituais ajudam você a fazer o seu devocional. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que isso não se torne um vício, né? Eu não consigo fazer meu devocional se não for dessa forma. Porque daí, às vezes o teu devocional leva lá, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, e se você não tem esse tempo, você não faz o devocional. Não deixe isso preso. Mas ter alguns rituais ajuda a manter a constância. Segunda dica: tenha um bom plano de leitura. Não abra a Bíblia. Hoje eu leio Isaías, amanhã eu leio Miqueias, no outro dia eu leio Atos, no outro dia eu leio Hebreus. Cada dia você lê uma coisa diferente. Não, faça um plano de leitura. Nem que seja, vou ler por livro. Vou começar esse livro. Leia esse livro até o final. Ou tem dezenas de planos de leitura aí na internet disponível que você poderia pegar. Plano de leitura anual. Ah, vou ler lá 3, 4 versículos, 3, 4 capítulos por dia para poder ler toda a Bíblia num ano. Tanto faz. Eu gosto de ler um capítulo. Tava conversando com o Léo, que trabalha aqui comigo, e ele tava falando sobre que o seu pastor sempre ensinou ele a ler um capítulo por dia. Ah, Gustavo, mas um capítulo por dia vai demorar. Um capítulo por dia você leva 3 anos e pouquinho para ler a Bíblia toda. Ah, Gustavo, vou demorar 3 anos para ler a Bíblia toda? Tá, e daí? Você tá competindo com quem? A Bíblia é um livro pra você ler pro resto da vida. O que tem se você vai ler ela em 3 anos, em 5 anos, em 2 anos? Leia. Mais importante é que você pegue aquilo que você tá lendo e realmente traga pro teu coração do que a velocidade que você lê. Leia um capítulo por dia, leia 2 capítulos, 3 capítulos, 10 capítulos por dia, conforme a sua necessidade e a sua disponibilidade de tempo também, né? Mas o importante é você pegar isso e que isso esteja entrando no seu coração. Mas siga um plano. Ah, vou pegar esse livro. Por exemplo, eu tô lendo o livro de 1 Tessalonicenses. Eu vou ler ele todo. Ó as distrações, ó. Celular tocando no meio do vídeo. Eu vou ler ele todo até o final. Depois eu vou pro próximo. Tenha um plano de leitura. Isso ajuda muito. E terceiro e último, faça uma reflexão e ore de forma com bastante sinceridade sobre aquilo que você leu. Faça uma reflexão, uma reflexão para aplicação pessoal. O que esse texto fala comigo? O que ele me pede para que eu mude?
O que ele me pede para que eu confesse, para que eu transforme? O que esse texto está falando com a minha vida? Faça essa reflexão e faça uma oração com sinceridade para Deus e peça ajuda para ele. A Bíblia fala que Deus opera tanto o querer quanto o realizar. Então peça para ele que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Beleza, meus amigos? Acho que é isso. Essa era a reflexão que eu queria ter trazido. Comenta aqui se você acha que faz sentido algumas coisas, o que não faz sentido para você, como você faz a sua devocional. Comenta aqui. Quero conhecer um pouco da sua estratégia, o seu jeito de fazer. Quem sabe eu posso até mexer em alguma coisa na forma como eu faço, né? Pra ir sempre melhorando e buscando estar de uma forma mais eficaz. Beleza? Então curte aqui, comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Toda semana tem vídeo aqui pra você, sempre com reflexões, pensamentos sobre como ter uma vida bíblica. Beleza? Valeu, até a próxima. Falou!